Vigília Pascal, Domingo da Páscoa na Ressurreição do Senhor. Tema 47. Ressuscitou dos mortos. Pontos a meditar. 1. A ressurreição do Senhor, fundamento da nossa fé. Jesus Cristo vive. Esta é a alegria de todos os cristãos. 2. A luz de Cristo. A ressurreição, uma forte chamada ao apostolado. 3. Aparições de Jesus, o encontro com sua mãe, a quem aparece em primeiro lugar. Viver este tempo litúrgico muito perto da Virgem. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. O Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. A Ele a glória e o poder pelos séculos dos séculos. Ao cair da tarde de sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram perfumes para irem embalsamar o corpo morto de Jesus. No outro dia, de manhã cedo, chegaram ao sepulcro, nascido já o sol, e entrando, ficam consternadas, porque não encontram o corpo do Senhor. Um jovem, coberto de vestes brancas, diz-lhes: Não temais, sei que procurais Jesus Nazareno. Não está aqui, porque ressuscitou, como tinha anunciado. Ressuscitou. Jesus ressuscitou. Não está no sepulcro. A vida pôde mais do que a morte. A ressurreição gloriosa do Senhor é a chave para interpretarmos toda a sua vida e o fundamento da nossa fé. Sem essa vitória sobre a morte, diz São Paulo, toda a pregação seria inútil e a nossa fé vazia de conteúdo. Além disso, na ressurreição de Cristo, apoia-se a nossa ressurreição futura, porque Deus, rico em misericórdia, impelido pelo grande amor com que nos amou, deu-nos a vida ao mesmo tempo que a Cristo, quando estávamos mortos e em consequência dos nossos pecados. Com Ele, nos ressuscitou. A ressurreição do Senhor é uma realidade central da nossa fé católica e, como tal, foi pregada desde os começos do cristianismo. A importância deste milagre é tão grande que os apóstolos são, antes de mais nada, testemunhas da ressurreição de Jesus. Este é o núcleo de toda a sua pregação, e isto é o que, depois de 20 séculos, nós anunciamos ao mundo. Cristo vive. A ressurreição é a prova suprema da divindade de nosso Senhor. Depois de ressuscitar pelo seu próprio poder, Jesus glorioso foi visto pelos discípulos, que puderam certificar-se de que era Ele mesmo. Puderam falar com Ele, viram-no comer, verificaram as marcas dos pregos e da lança no seu corpo. Os apóstolos declaram que Jesus se manifestou com muitas provas, e muitos deles morreram em testemunho dessa verdade. Apareceu a sua Mãe Santíssima, apareceu a Maria de Magdala, que está louca de amor, e a Pedro e aos demais apóstolos, e a ti e a mim, que somos seus discípulos e mais loucos que Madalena. Que coisas lhe dissemos? Que nunca morramos pelo pecado, que seja eterna a nossa ressurreição espiritual. E antes de terminar a dezena, beijaste as chagas dos seus pés. E eu, mais atrevido, por ser mais criança, pus os meus lábios no seu lado aberto.
2. São Leão Magno diz de uma forma muito bela que Jesus se apressou a ressuscitar porque tinha pressa em consolar sua mãe e os discípulos. Esteve no sepulcro o tempo estritamente necessário para cumprir os 3 dias profetizados. Ressuscitou ao 3º dia, mas o mais cedo que pôde, ao amanhecer, quando ainda estava escuro, antecipando o amanhecer com sua própria luz. O mundo tinha ficado às escuras. Só a Virgem Maria era um farol no meio de tantas trevas. A ressurreição é a grande luz para todo mundo. Eu sou a luz, tinha dito Jesus, luz para o mundo, para cada época da história, para cada sociedade, para cada homem. Ontem à noite, enquanto participávamos, se nos foi possível, na liturgia da Vigília Pascal, vimos como no começo da cerimônia reinava no templo uma escuridão total, que era a imagem das trevas em que a humanidade jaz sem Cristo, sem a revelação de Deus. Pouco depois, o celebrante proclamou a comovedora e feliz notícia: a luz de Cristo, que ressuscita glorioso, dissipe as trevas do coração e do espírito. E da chama do círio pascal, que simbolizava Cristo, todos os fiéis receberam a luz. O templo ficou iluminado com a luz do círio pascal e a de todos os fiéis. É a luz que a Igreja derrama generosamente sobre a terra mergulhada em trevas. A ressurreição de Cristo é uma forte chamada ao apostolado, isto é, a que sejamos luz a fim de levarmos a luz aos outros. Para isso, devemos estar unidos a Cristo. É o lema Instaurare Omnia in Cristo. É o lema que São Paulo dá aos cristãos de Éfeso: informar o mundo inteiro com o Espírito de Jesus, colocar Cristo na entranha de todas as coisas. Quando for levantado ao alto sobre a terra, tudo atrairei a mim. Cristo, com a sua encarnação, com a sua vida de trabalho em Nazaré, com a sua pregação e milagres pelas terras da Judéia e da Galiléia, com a sua morte na cruz, com a sua ressurreição, é o centro da criação, primogênito e senhor de toda a criatura. A nossa missão de cristãos é proclamar essa realeza de Cristo, anunciá-la com a nossa palavra e as nossas obras. O Senhor quer os seus em todas as encruzilhadas da terra. Chama alguns ao deserto para que se desentendam dos avatares da sociedade dos homens e com o seu testemunho recordem aos demais que Deus existe. Confia a outros o ministério sacerdotal, mas quer a grande maioria dos homens no meio do mundo, nas ocupações terrenas. Estes cristãos devem, pois, levar Cristo a todos os ambientes em que as suas tarefas humanas se desenvolvem: à fábrica, ao laboratório, ao cultivo da terra, à oficina do artesão, às ruas das grandes cidades e aos caminhos de montanha. (3) A Virgem Maria, que esteve acompanhada pelas santas mulheres nas horas terríveis da crucifixão do seu filho, não as acompanhou na piedosa tentativa de acabar de embalsamar o corpo morto de Jesus. Maria Madalena e as outras mulheres que haviam seguido Jesus desde a Galiléia tinham esquecido as suas palavras sobre a ressurreição ao 3º dia. Mas a Virgem Santíssima sabe que ele ressuscitará. Num clima de oração que nós não podemos descrever, Maria espera o seu filho glorificado. Os evangelhos não nos falam de uma aparição de Jesus ressuscitado a Maria. De qualquer maneira, assim como ela esteve de modo especial junto da cruz do Filho, também deve ter tido uma experiência privilegiada da sua ressurreição. Uma tradição antiquíssima da Igreja diz-nos que Jesus apareceu em primeiro lugar e a sós a sua Mãe Santíssima. Em primeiro lugar, porque ela era a primeira e principal corredentora do gênero humano em perfeita união com seu Filho. A sós,
já que esta aparição tinha uma razão de ser muito diferente das demais aparições às mulheres e aos discípulos. A estes, o Senhor tinha que reconfortá-los e conquistá-los definitivamente para a fé. A Virgem, que já havia sido constituída mãe do gênero humano, reconciliado com Deus, não deixara em momento algum de estar em perfeita união com a Santíssima Trindade. Toda a esperança na ressurreição de Jesus, que restava sobre a terra, tinha se refugiado no seu coração. Não sabemos de que maneira Jesus apareceu à sua mãe. Apareceu a Maria Madalena de uma forma que não permitiu que ela o reconhecesse a princípio. Juntou-se aos 2 discípulos de Emaús como um viajante. Apareceu aos apóstolos reunidos no cenáculo, estando as portas fechadas. A sua mãe, numa intimidade que nos é impossível imaginar, mostrou-se de uma forma tal que ela pôde reconhecer o seu estado glorioso e perceber que o seu filho já não continuaria a mesma vida de antes sobre a terra. Depois de tanta dor, a Virgem encheu-se de uma imensa alegria. A estrela da manhã, diz Frei Luís de Granada, não surge com tanta formosura como a que resplandece aos olhos da mãe, naquele rosto cheio de graças e naquele espelho da glória divina. Maria vê o corpo do Filho ressuscitado e glorioso, livre já de todos os maus tratos passados, recuperada a graça daqueles olhos divinos e ressuscitada e aumentada a sua primeira formosura. As feridas das chagas, que tinham sido para a mãe como espadas de dor, viu-as ela convertidas em fontes de amor. Aquele que vira padecer entre os ladrões, vê-o agora acompanhado de anjos e santos. Aquele que a confiara do alto da cruz ao discípulo, vê-o agora estender-lhe os seus braços, vê-o ressuscitado diante dos seus olhos. Ela o possui e não o deixa, abraça-o e pede-lhe que não parta. Junto da cruz, emudecida de dor, não soubera o que dizer. Agora, emudecida de alegria, não consegue falar. Nós nos unimos a essa imensa alegria da nossa mãe. Conta-se que, nesta festa, São Tomás de Aquino aconselhava todos os anos os seus ouvintes a não deixarem de felicitar a Virgem pela ressurreição do seu filho. É o que nós fazemos a partir de agora, começando hoje a rezar o Regina Coeli, que ocupará o lugar do Ângelus durante todo o tempo pascal. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, porque aquele que merecestes trazer no vosso seio ressuscitou, como disse, aleluia. E lhe pedimos que nos alcance a graça de ressuscitar para sempre de todo pecado, a fim de que permanecermos em íntima união com Jesus Cristo. Façamos o propósito de viver este tempo pascal muito unidos a Santa Maria. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.